Fala galera, aqui é o David mais uma vez, dando continuidade aqui à nossa estrutura de decisão da lista de exercícios do Python. Hoje nós vamos resolver essa questão aqui, ó, 16. Ela diz: faça um programa que calcule as raízes de uma equação do segundo grau na forma ax² mais bx mais c. O programa deverá pedir os valores de A, B e C e fazer as consistências, informando ao usuário nas seguintes situações. Se o usuário informar o valor de A igual a zero, a equação não é do segundo grau, porque aqui o A igual a zero deixa de existir esse x², então só vai ter essa parte aqui, bx mais c. Então ela deixa de ser do segundo grau e passa a ser só do primeiro. E aí a gente encerra o programa, porque a gente quer saber do segundo grau. Se o delta calculado for negativo, a equação não possui raízes reais. Informe ao usuário e também encerra o programa, porque se o delta der negativo, quando a gente está calculando lá a raiz da equação do segundo grau, depois de Bhaskara, a gente utiliza aquele x', x2'. E aí tem que calcular a raiz de delta, lembra? Então se delta der negativo, não vai ter a raiz de número negativo. Então a gente vai ter que encerrar o programa. Agora se o delta der igual a zero, a raiz de zero é zero. Então a equação só vai ter uma raiz quando o meu delta der zero. E se ele for positivo, aí é como a gente está acostumado a resolver. Calcula a raiz quadrada, depois soma ou subtrai do valor lá no x' e x2'. Aqui eu fiz um rascunho já, como sempre. Então, primeiro passo, nós vamos pedir os coeficientes da equação, que é o a, o b e o c. Depois vamos verificar se ele é igual a zero. Caso seja, nós vamos encerrar o programa pela explicação que eu já falei anteriormente. Depois calcular o valor de delta e verificar se é negativo. E caso seja, a gente também vai encerrar o programa, informando que a equação não possui raízes. Então eu também informei lá na hora que eu estava explicando o enunciado, porque se o delta for negativo não dá para calcular a raiz quadrada. Aqui, se for igual a zero, ele só vai ter a única raiz. E se for positivo, nós vamos calcular as duas raízes. Em todos nós vamos fazer a verificação. E essa verificação a gente costuma utilizar o if, né? Então vou abrir aqui outra pasta. Então, primeiro passo, nós vamos pedir os coeficientes. Então, coeficiente A é igual. Os coeficientes eu vou deixar aqui como sendo inteiros. Então, vou pôr int input informe o coeficiente A. Depois o B, int input informe o coeficiente B. Depois o C, int input informe o coeficiente C. Então aqui tá certo, né? Nós já criamos três variáveis que vão armazenar os nossos três coeficientes e agora nós vamos começar o processo das verificações. Primeiro é verificar se A é igual a zero. Então, se, que é o nosso if, o A for igual, lembrando que o igual é dois sinais de iguaizinhos assim, se A for igual a zero,
Então ele vai ter que executar uma ação. A ação vai ser qual? Encerrar o programa, porque se ele for igual a zero já não é mais equação do segundo grau. Então eu dou um print aqui e aí eu posso colocar a equação não é do segundo grau. Tá ok? Como eu escrevi aqui só texto, eu não coloquei nenhuma variável aqui, ó. Então eu ponho tudo entre aspas, porque é só texto. E aí, se não for, aí eu posso prosseguir com o meu programa. Então, else, agora eu posso prosseguir a fazer as outras verificações que são necessárias. Mas antes de fazer as verificações, nós devemos calcular primeiro o valor de delta, para que aí seja possível a gente fazer as verificações agora com delta. Então, a gente cria uma variável aqui, delta, igual, aí vamos pegar b ao quadrado, vou pôr aqui entre parênteses, b, que já é a nossa variável lá de cima, elevado ao quadrado, aí aqui, menos 4 vezes a vezes c. Então, o valor de delta, quando a gente está calculando lá em equações do segundo grau, a gente utiliza essa formulinha aqui. Agora vamos verificar se o delta ele é negativo primeiro, né? A primeira condição é se ele é negativo. Então, se... Vejam bem, agora eu não ponho o se aqui na linha do else. Por quê? Aqui eu estava negando o que aconteceu aqui, ó, se A fosse igual a zero. Se não, aí tudo que eu for fazer agora tem que estar dentro desse else. Então tem que estar aqui, não pode estar junto com o else aqui. Então se delta for menor do que zero, para ele ser negativo ele tem que ser menor do que zero. Então ó, agora lembrando, toda vez que nós usamos o if, a ação que ele vai executar tem que estar dentro dele, então tem que estar aqui, não pode estar na mesma linha. Então, se delta for menor do que zero, vamos ver aqui o que ele fala. A equação não possui raiz e eu devo encerrar também. Então, eu vou dar um print dizendo que a equação não possui raízes. Print a equação não possui raízes. Isso. Agora, se não, se acontecer outra coisa, então elif, porque ainda tenho mais duas condições depois, ó, eu tenho essa e essa. Eu não posso já usar o else direto, somente se eu tivesse uma condição após essa. Então, vamos verificar agora se ele é igual a zero. Vamos pegar aqui, delta for igual a zero. Então, o que vai acontecer? Ele vai ter uma raiz real. E essa raiz vai ser o próprio menos b. Se a gente lembrar lá da nossa equação do segundo grau, a gente tem a fórmula x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Quando delta dá igual a zero, se eu fizer mais zero ou menos zero, eu vou ter só o valor de menos b dividido por 2 vezes a. Então aqui vai ser menos b dividido por
Vou deixar entre parênteses só para ficar mais certinho. 2 vezes A. Beleza? E aí eu dou um print nessa raiz. Print a raiz. Eu posso pôr a única raiz. A única raiz existente é. E agora tudo isso aqui que eu fiz era só texto. Fechei aspas, agora eu vou colocar a minha variável. Coloco a vírgula e a variável é a raiz, que foi onde eu calculei o meu valor da raiz. Pronto. Beleza, e se não acontecer nem do delta ser menor do que zero, nem ser igual a zero, então eu já posso pôr o else, que ele vai reconhecer que o delta é maior do que zero, já que ele não é nem negativo e nem igual. Então aqui eu só preciso agora calcular os valores das duas raízes, porque se ele for positivo ele tem duas raízes. Então eu ponho raiz 1 vai ser igual menos b, sempre igual àquela fórmula, mais antes é melhor a gente calcular a raiz de delta. Para a gente calcular a raiz de delta, deixa eu ver um nome que a gente pode dar. Vou pôr R underline delta para a gente reconhecer como raiz de delta. Então nós vamos ter que usar aqui uma biblioteca para poder calcular essa raiz. Como que a gente faz isso? A gente tem que, aqui no início do programa, ó, inserir uma importação chamado import math, que é de matemática esse math. E aí aqui a gente vai chamar a variável r underline delta, aqui vai ser a raiz quadrada, né, de delta, é igual math, que é de matemática, né, ponto sqrt, e aqui dentro nós vamos colocar a variável que nós queremos calcular a raiz quadrada, que vai ser delta. A gente quer calcular a raiz quadrada de delta, tá bom? Agora sim, a gente pode calcular a raiz da equação, que é raiz 1 igual menos b, aqui vamos pôr mais, vou pôr entre parênteses aqui, para calcular primeiro uma coisa, depois calcular outra. Então, menos b mais r underline delta, então é menos b mais a raiz de delta dividido por 2 vezes a. Vou pôr entre parênteses também, para ficar igual aqui em cima. Beleza. E a raiz 2 agora, que vai ser menos b. Agora, ao invés de mais aqui, a gente vai usar menos r underline delta, fechou, dividido por 2 vezes a. Então agora temos as duas raízes. Deixa eu ver como ele pede para mostrar na tela. Informe que ela possui duas raízes e depois informe ao usuário. Então vamos dar um print. A equação possui duas raízes que são raiz 1. Deixa eu ver se eu colocar assim, vírgula, raiz 2, se vai rodar. Vamos testar. Raiz 1 e raiz 2. Vamos ver se vai dar certo. Eu vou salvar agora o arquivo. Caso não dê certo, eu
eu vou tentar fazer para cada um. Vou salvar aqui mesmo na área de trabalho? Não. Vou salvar aqui na nossa pasta, né, que a gente estava fazendo. Estrutura de decisão. E essa é a questão 16.py. Então, vou salvar. E agora vamos verificar como que ficou. Que sequencial não. Estrutura de decisão. Edit idle. Vamos testar. Então rodou aqui, por enquanto tá tudo bem. 4, 5, 7. A equação não possui raízes. Provavelmente o delta deu negativo, né? Se a gente pensar b ao quadrado, 25, menos 4, vezes 4, 16, vezes 7, realmente já dá maior do que 25. Então até aí beleza, tá certo. Vamos pôr agora o A igual a 0, para ver se ele também encerra o programa. A equação não é do segundo grau e encerrou o programa, tá certinho. Vamos testar agora, tentar deixar o delta positivo, né? Vamos fazer aqui 9 e os outros um número bem pequenininho. Não deu certo. Ah não, é o B que tem que ser o maior. Deixa eu pôr 2, 9 e 1. Então a equação possui duas raízes que são, essa é a primeira e essa é a segunda. Eu posso colocar aqui só para separar raiz 1, aí aqui eu coloco e raiz 2, para ter um espacinho e para ele mostrar, para não ficar tudo junto, né? Então, raiz 1 e raiz 2. Aqui a gente pode pôr também... Não, aqui a gente vai deixar dessa forma mesmo. A equação possui duas raízes que são raiz 1 e raiz 2. Vamos testar se ficou melhorzinho o programa. Então, vou fazer daquele jeito, 2, 9 e 1. Então, ele mostrou a primeira e depois mostrou a segunda. Então é isso aí, gente. Aparentemente está certo, né? Fiz os testes, vocês viram. E espero que vocês tenham gostado. Mais uma resolução aí da nossa lista. E é isso aí. Até a próxima. Valeu!